Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos a respeito dos milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo e registrados na Bíblia. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. E diz aqui: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos e irmãs, neste milagre, percebemos mais uma vez a autoridade do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, sobre a natureza. Irmãos e irmãs, diz aqui: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Diz no versículo 37. E no versículo 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E no versículo 41 diz: e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos e irmãs, este é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E neste milagre, nós vimos o seu poder e sua autoridade sobre a natureza. Irmãos e irmãs, peço por favor que reflitam mais um pouco comigo a respeito deste milagre. Irmãos e irmãs, diz aqui: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Irmãos e irmãs, podemos nos lembrar dos momentos que passamos, momentos difíceis, nos lembrar dos temporais da vida, das tempestades da vida. E podemos nos lembrar destes momentos difíceis em que só o Senhor pode nos proteger, nos abençoar e tornar essas situações em situações melhores e operar milagres. E aqui diz: e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre,
Não te importa que pereçamos. Irmãos e irmãs, muitas vezes em que estamos passando por estes momentos de dificuldade, por esses temporais, essas tempestades, muitas vezes pensamos que o Senhor não está conosco, que Ele se esqueceu de nós. O Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Mas devemos nos lembrar que Ele está conosco. O nosso Senhor Deus não nos abandona, não se esquece de nós. Sempre está cuidando de nós, porque Ele nos ama e não desiste de nós. E não podemos duvidar que Ele está conosco. Temos que ter fé e crer que, independente do momento, o Senhor está ali. Mas o Senhor irá agir no seu tempo, no tempo do Senhor Deus. E o Senhor não se atrasa. Ele age no momento certo. E diz aqui: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos e irmãs, diz aqui: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança, porque o nosso Senhor Deus pode operar milagres e pode mudar momentos ruins e torná-los momentos bons, porque Ele muda situações para melhor. Ele pode curar, Ele pode salvar e Ele pode libertar, somente Ele. E Ele pode nos livrar dos maus momentos, porque Ele tem poder. Ele pode, porque tudo para o Senhor Deus é possível. E diz aqui: e disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos e irmãs, precisamos ter fé, mas uma fé sem dúvidas, uma fé firme, forte. Precisamos crer verdadeiramente no nosso Senhor Deus e acreditar que Ele olha por nós, cuida de nós, nos protege de todo o mal e não desiste de nós e sempre estará nos amparando, sempre estará por perto, sempre estará conosco e sempre irá nos amar, porque Ele tem um grande amor por nós. Um amor que não desiste, um amor que não desampara, um amor que não abandona. E precisamos crer de verdade e crer na Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia é grande, a Tua misericórdia nos ampara e nos mantém de pé, nos fortalece. E precisamos crer e crer todo momento, independente da situação. Precisamos crer no nosso Senhor Deus todos os dias de nossas vidas e não desistir dele, porque Ele, nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, não desiste de nós, não nos abandona, não nos desampara, não deixa de olhar por nós,
Ele sempre estará do nosso lado. Portanto, precisamos fazer a vontade do Senhor, seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, seguir o teu caminho, o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Mestre, nosso Salvador, o nosso bom pastor. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em João, capítulo 10, versículos 1 ao 21. E diz aqui: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoninhado.
Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, nos ama e tem um grande amor por nós. E sabemos disso, porque sabemos que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui na palavra, lemos, aqui diz: Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aqui diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Portanto, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, tem um grande amor por nós. E sempre estão olhando por nós. Portanto, precisamos crer todo o tempo no nosso Senhor e no seu amor por nós. E diz aqui: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoninhado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Diz aqui: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em João, capítulo 10, versículos 22 ao 42. E diz aqui: a festa da dedicação. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão.
Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior de que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Irmãos e irmãs, aqui diz: respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso bom pastor, que dá a sua vida por suas ovelhas. E o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre estão nos protegendo de todo o mal. E precisamos ouvir a voz do nosso bom pastor e seguir.
e seguir todos os dias de nossas vidas. Todos os dias de nossas vidas. Diz aqui, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Irmãos e irmãs, precisamos acreditar cada vez mais e ter uma fé firme e forte e crer que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus sempre irá nos amparar, sempre irá nos proteger, sempre irá cuidar de nós, porque o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus tem amor por nós e é um grande amor. O maior amor de todos. Irmãos e irmãs, eu peço agora que me acompanhem, por favor, em Salmos 23, capítulo 23, versículos 1 ao 6. E diz aqui: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Irmãos e irmãs, o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sempre estarão conosco e jamais desistirão de nós. Irmãos e irmãs, vamos orar? Irmãos e irmãs, vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que o nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus estejam presentes cada dia mais e todos os dias de nossas vidas. Estejam presentes, estejam conosco, porque eles estão, porque eles têm misericórdia. E que possamos sentir a presença do Senhor Deus em nossas vidas, pois Ele está presente, porque Ele tem misericórdia e tem amor por nós. E que possamos sentir a presença do nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, todos os dias em nossas vidas, e que possamos ter a paz do Senhor em nossas vidas, que possamos cada dia de nossas vidas sentir cada vez mais a paz do Senhor e que possamos seguir cada dia mais o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, o Filho de Deus e o nosso bom pastor. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.